Mas como não há coincidências no céu, mas somente sincronicidade, né? Eu acho que é alguma coisa que já está dizendo para a gente que a gente tem que ficar mais atento às coisas que estão escritas, né? Ou que estão indicadas, eu não diria nem escritas, porque na realidade, o que faz o astrólogo? O astrólogo interpreta símbolos, né? Nós trabalhamos com simbologias, normalmente baseado nos arquétipos dos deuses gregos, que nos serviram de base para localizar 12 tipos, né, de seres humanos e com os regentes, que são os agentes, aqueles que levam a pessoa a tomarem determinadas ações e não outras ações. Então, os senhores do comportamento da gente são sempre os planetas. Os signos, eles determinam as áreas da influência do nosso interesse maior enquanto pertencente a um signo ou a outro. Tá? Então, essa semana, há 2 semanas atrás, eu falei sobre o ecossistema espiritual. E eu recebi uma batelada de e-mail, muitas pessoas, a maioria, eu poderia dizer 99,9%, adorando o artigo, e uma pessoa me questionando sobre o que eu chamava de ecossistema espiritual. E dizendo assim para mim: mas você escreve no livro do ecossistema, no artigo do ecossistema, que o ecossistema espiritual é exatamente como o ecossistema físico, ou o ecossistema da Terra, material da Terra, que uns pegam muito do lado de cá, então nós temos muita comida e aí há escassez na África, por exemplo, e que poderia ser melhor distribuído. E para mim, o ecossistema espiritual também age da mesma forma. Isso faz parte de uma bagagem ou de um grande banco de dados que fica lá, onde todo mundo tem acesso, um banco de benesse espiritual. Só que algumas pessoas têm mais e outras têm menos. Isso por merecimentos de encarnações anteriores. E aí o que é que acontece? Eu nasci com mais dons numa determinada área. Tem aquele que nasceu com dons artísticos, o outro nasceu com dons mais para ensino, outra pessoa nasceu com um dom da capacidade da mecânica, o outro, né? Cada um de nós tem um dom. Se nós pegarmos esse dom e uma parte dele doarmos para alguém, isso é, levarmos de volta para o ecossistema espiritual, ele beneficiará alguém do qual que tem a carência dessa qualidade. E, por outro lado, o cosmo vai nos dar algo que nós temos em falta, porque nós não temos o mapa assim todo equilibrado, com tudo na medida certa, né? Às vezes a gente tem coisas muitas de um lado e faltam outras do outro lado. Então, o ecossistema espiritual fala em doação também, né? Em doar aquilo que você tem a mais. Fala muito do envolvimento social, né? O ecossistema espiritual. E essa semana, então, eu acrescentei as escolhas. E nós vamos falar um pouquinho do que é promover escolha, tá? Mas eu já vi que já está entrando e-mail de pessoas que estão ouvindo, né, o nosso programa. E então eu já vou começar a responder para vocês. Vamos lá. Soares... da Hotmail. A mudança de lua tem a ver com chuvas? Olha, Soares, a lua, ela influencia muitas coisas, né? Nós sabemos, e isso já é reconhecido pela ciência, a lua influencia as marés. Muito bem. Então, a Terra, ela chega a ficar oval quando as marés estão cheias, quando tem lua cheia, quando tem a lua nova, normalmente as ondas se tornam mais gigantes, né? Por que falaram sobre essas ondas gigantes no final de semana em decorrência das chuvas? Por que essas ondas ficaram gigantes? Porque a lua, ela estava em aspecto com Júpiter, e Júpiter tem a qualidade de aumentar tudo. Então, como os dois estão no signo de peixes, peixes não ficam no mar, então a água do mar teve uma
revolução e mandou ondas gigantescas aqui para nós. Quer dizer, primeiro passamos uma semana de chuva e depois passamos ainda com as ressacas, e agora a chuva foi lá para o norte, nordeste, sei lá para onde. Seria muito bom que chovesse onde não chove nunca, né? Mas as chuvas não escolhem assim conforme a gente necessita, né? A terra ela está um pouco desequilibrada e nós sabemos por quê. Então, é por isso. Então, não é que as chuvas são necessariamente algo lunar, né? Nós, normalmente, chuva, neblina, você viu a história do avião do qual eu estava falando antes, da queda desse avião há 3 dias atrás, aconteceu quando a Lua estava passando em conjunção com Netuno. E Netuno rege neblina, rege as nuvens, rege o vapor e rege justamente essas coisas que a gente não enxerga muito bem. Ele rege o gás também, né? Os acidentes, quando explode gás, normalmente tem Netuno envolvido. Então é isso, espero ter respondido aí para você, tá? Tem vários artigos sobre a influência da Lua no meu site, né? astrosirius.com.br. Vocês entram lá, procuram, que são 10 anos de artigos. E embaixo da minha fotografia, quando você abre o Astrosírios, embaixo da minha fotografia tem vários botões. Tem um que fala sobre planetas, outro sobre os signos, um sobre a Lua. Então vocês podem ler muitos artigos e se informarem sobre astrologia. Vamos ver quem é que mandou aqui também um e-mail. Rebeca. Rebeca, falo do Rio de Janeiro. Olá, que legal. Na linha direta do Orkut TV. Muito bem. Você acha que o que está acontecendo aqui já estava escrito ou essa é fúria da natureza mesmo? Rebeca, a fúria da natureza também estava escrita. Eu falei há pouco tempo que eu acho que está se preparando uma verdadeira guerra de titãs, né? E acho que eu falei na outra semana, não me lembro. Estava falando sobre os titãs, que eram monstros que viviam na Terra antes da humanidade ser a humanidade que nós conhecemos. Diz a mitologia, né? Mas os titãs, eles eram donos da Terra. E por causa dessas guerras de titãs, que na realidade estão indicadas atualmente por Saturno, Urano, que estão em oposição, Plutão, que está em quadratura, e logo, logo nós teremos o Júpiter, que vai se juntar com Urano, vai fazer as coisas acontecerem em maior tamanho. Aí todas as vezes que a Lua passa em cima desses pontos, ela age como um gatilho, né? É como se você deixasse pronta uma instalação de uma bomba, mas você precisa de alguém que vá lá acionar o gatilho para que a bomba exploda. Então, esse gatilho, ele é acionado pela Lua quando ela passa no céu em alinhamento com esses planetas que já estão de briga entre eles. Então é que nem alguém que vai lá fazer zizânia, né, que vai falar mal do um do outro, e aí ele atiça os aspectos astrológicos. A Terra, não esqueçam que é um ser vivo. Ele é um ser que tem a parte interior, né, daquele magma, daquele fogo todo, e ele tem a parte exterior, e tem todo o nosso ecossistema, que é um ecossistema material, físico, mas que nos dá o sustento. E a partir do momento que nós fizemos todos os erros, né, feitos especialmente desde os 1960, o período pós-guerra, que foi o boom econômico, a explosão industrial, isso foi muito bom, só que nós começamos a poluir a terra naquele período. A própria extração de petróleo, né, que a gente fala muito do pré-sal, vamos tirar petróleo lá de baixo. Gente, a gente deveria estar buscando fontes alternativas não poluidoras e não pensar ainda na exploração de fósseis que vão jogar mais carbono na atmosfera e que vão provocar mais problemas de poluição, chuva ácida, destruindo a vegetação, que é o que nos dá o sustento. Então, eu acho que o que está escrito nas estrelas, ele só indica o que está acontecendo na humanidade. Não há uma influência direta, eles não são os planetas que fazem as coisas acontecerem, né? Mas eles nos mostram, como se fosse uma visão
daquilo que vai acontecer. E é bom que a gente tenha essa capacidade de interpretar, né, esses símbolos astrológicos de maneira a poder entender o que está acontecendo e nos preparar também, né?